Fleet Mobility Today, ou FMT, é tudo sobre gerar insights e conectar as Américas. Uma voz líder em insights de frotas corporativas e mobilidade na região. Com cobertura dedicada tanto na América do Norte quanto na América do Sul, a rede FMT foca nos principais mercados dos Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, bem, muitos outros. A FMT fornece aos gerentes de frotas corporativas e especialistas em transporte os últimos desenvolvimentos através de artigos de notícias, podcasts em vídeo informativos, cursos educacionais e eventos corporativos. Uma plataforma de comunicação que se conecta com um público diversificado produzindo conteúdo em inglês, espanhol e português. Sua principal fonte de inteligência em frotas e mobilidade nas Américas. FleetMobilityToday.com. Olá, fellow Fleet and Mobility Players! A tecnologia nas operações de frotas e mobilidade está passando da visão para a execução, seja falando de IA, frotas conectadas, talvez veículos elétricos e coisas do tipo. E existem poucos líderes que têm uma visão tão clara quanto o meu convidado de hoje, eu diria. Então, é o Manpreet Rana, e ele é o vice-presidente de cuidados com frotas e logística na Element Fleet Management. Na nossa conversa de hoje, ele vai nos ajudar a destrinchar os desafios reais que as frotas estão enfrentando, desde o controle de custos impulsionado por IA, até outras questões como as armadilhas na expansão de veículos elétricos e coisas do tipo, além dos modelos de dados que estão transformando as operações diárias. Então, vamos direto às perguntas. Então, Manpreet, como você tá, Manpreet? Tô bem. Obrigado, Daniel, por me receber. De onde você tá falando com a gente hoje? Hoje eu tô falando com vocês do nosso escritório em Toronto. Eu tenho equipes espalhadas pela América do Norte, mas fico baseado no nosso escritório de Toronto. Eu sei que vocês estão em Toronto, vocês estão no Canadá, estão nos Estados Unidos. Já conversei com algumas pessoas da sua equipe no México também. Pois é. Então, vamos começar com as perguntas. Minha primeira pergunta vai ser sobre, adivinha o quê? O IA. Você sabe, todo mundo está falando sobre IA para controle de custos. Então, com a disciplina de custos sendo uma das principais prioridades para os líderes de frotas, onde a IA está entregando ROI mensurável hoje, seja talvez para manutenção, segurança ou eficiência operacional. Você poderia nos dar uma ideia? Sim, essa é uma ótima pergunta. E obrigado, Daniel. Acho que a maioria das pessoas está fazendo a pergunta errada sobre IA. A pergunta não é, como eu uso IA para reduzir custos? A pergunta é, como eu uso a IA para redesenhar o modelo operacional? Historicamente, operadores de frotas ou operações de frotas foram construídos em torno de pessoas buscando informações, validando essas informações e, então, tomando decisões com base nelas. Seja uma autorização de reparo, um evento de segurança, um sinistro de colisão ou uma interação com o motorista. Uma quantidade enorme de esforço é dedicada a reunir contexto antes mesmo que uma decisão possa ser tomada. A IA muda isso. O que me empolga não é a automação pela automação. É a capacidade de reunir coisas como políticas, precificação, dados do veículo, informações de garantia, histórico operacional, dados de telemetria e regras de negócio em tempo real e apresentar uma recomendação com confiança e evidências. Isso muda fundamentalmente a forma como o trabalho é realizado. As organizações que vão gerar mais valor com a IA não serão aquelas que simplesmente eliminam mão de obra. Serão aquelas que tomam decisões melhores, mais rápidas e em escala. E eu acredito que é para aí que o futuro das operações de frota está caminhando. A IA não deve apenas tornar o trabalho mais barato, ela deve tornar o modelo operacional mais inteligente. Então, estamos falando sobre dados,
porque é preciso coletar muitos dados da IA, dados das operações de frotas, porque a Element tem enfatizado, sabe, uma abordagem de torre de controle para os dados de frotas. E como esse modelo muda a tomada de decisão no dia a dia dos gestores de frotas? Sim, essa é uma boa. Acho que é uma pergunta relevante para seguir. Durante anos, a indústria de frotas tem sido muito boa em coletar dados, eu diria. É verdade. Isso é. O desafio é que muitas vezes confundimos dados com inteligência. A maioria dos gestores de frotas não precisa de mais um painel ou de mais dados. Eles não acordam de manhã pedindo mais relatórios. Eles querem saber 3 coisas. O que está acontecendo, por que está acontecendo e o que eu devo fazer em seguida. É aí que o conceito de torre de controle se torna poderoso. Não se trata de centralizar os dados. Trata-se de criar visibilidade em todo o ecossistema da frota. Veículos, motoristas, manutenção, recarga, segurança, utilização e operações, e então transformar essa visibilidade em ação. O futuro não é um gestor de frotas olhando para 20 sistemas diferentes. O futuro é um gestor de frotas operando a partir de uma única fonte de inteligência. Os vencedores do setor não serão as organizações com mais dados. Serão as organizações que transformarem dados em decisões mais rapidamente. Então, não é só sobre dados. Como muitos dizem, somos bons em coletar, mas é preciso agir e fazer as coisas certas com eles. Tenho outra pergunta. Um pouco sobre veículos elétricos, porque a gente fala sobre IVs também. Então, os desafios. Então, as frotas estão, sabe, como a gente diz, indo da ambição para a execução também em relação aos veículos elétricos. Quais são os maiores erros que as organizações cometem ao escalar a eletrificação e como a Element está ajudando elas a evitar esses problemas? Sim, boa pergunta. Eu acho que estamos entrando em uma nova fase da eletrificação. Nos últimos anos, a conversa era sobre por que a frota deveria ser eletrificada. Hoje, a conversa é sobre como. E esse é um desafio bem diferente. O maior erro que as organizações cometem é tratar a eletrificação como uma estratégia de veículo. Para mim, na verdade, é uma estratégia operacional. Um veículo pode ser comprado em um dia. Construir o ecossistema ao redor desse veículo leva muito mais tempo. Infraestrutura de recarga, preparo dos motoristas, estabilidade das rotas, gestão de energia, suporte de manutenção, o planejamento operacional que tudo isso exige. As organizações que têm mais sucesso são aquelas que começam pela realidade operacional, não pela ambição. E na Element, nós passamos muito tempo ajudando os clientes a identificar onde a eletrificação gera valor primeiro, comprovar esse modelo e depois escalar com confiança. Porque o objetivo não é eletrificar tudo, o objetivo é eletrificar de forma inteligente. Depende de onde os carros operam. Há muitos aspectos para analisar antes de eletrificar parte da sua frota. Tem uma pergunta sobre infraestrutura, pois quase todas as frotas têm políticas de recarga de veículos elétricos. No entanto, de acordo com... Você sabe, nós acabamos de fazer um estudo com o nosso Clube de Gestores de Frotas e Mobilidade, o FMMC, e a recarga de veículos elétricos ou a infraestrutura continua sendo uma das principais barreiras em relação a, onde você vai recarregar esses veículos. Na sua opinião, como seria uma estratégia de recarga pronta para uso, por assim dizer? A recarga está se tornando uma das decisões mais estratégicas na gestão de frotas. Porque para uma frota elétrica, a energia agora faz parte do modelo operacional, e isso é uma grande mudança. Historicamente, as frotas se concentravam nos veículos. Hoje, elas precisam pensar em veículos e energia juntos. Quando penso em uma estratégia de recarga pronta para uso, pense em uma pergunta muito simples. Esse veículo consegue cumprir sua função amanhã de manhã?
Se a resposta for sim, você construiu a infraestrutura certa. Se a resposta for não, não importa quantos carregadores você tem instalado. As melhores estratégias de recarga não são construídas em torno do hardware. Elas são construídas em torno das necessidades operacionais. Onde o veículo estaciona? Quanto tempo ele permanece parado? Qual potência está disponível? O que acontece quando algo falha? Sabe como você escala? O futuro pertence às organizações que tratam a recarga como uma capacidade de negócio, não como um projeto de construção. Estamos no meio de 2026 e 2027 está chegando. Vamos falar um pouco? Me dê uma ideia sobre o futuro. Então, olhando para 2027, qual tecnologia emergente ou quais tecnologias você acredita que terão um maior impacto no desempenho das frotas e na estratégia de mobilidade chegando em 2027? Sim, boa pergunta. Quando as pessoas me perguntam sobre o futuro das frotas, geralmente estão perguntando principalmente sobre tecnologia. Então eu diria, IA, veículos conectados, sistemas autônomos, plataformas de energia e manutenção preditiva. Coisa desse tipo. Mas eu acho que a grande questão é a convergência. Durante décadas, esses eram setores separados, e veículos era uma indústria, energia era outra, tecnologia era outra, operações era outra. Hoje elas estão se tornando um único ecossistema. Essa é a transformação que estamos vivendo. O veículo está se tornando um ativo conectado. A energia está se tornando um recurso estratégico. As operações estão se tornando cada vez mais automatizadas. Aí os dados estão se tornando inteligência em tempo real. As organizações que vão se destacar não necessariamente terão o melhor veículo ou a melhor tecnologia. Serão aquelas que conectarem todas essas capacidades em um único modelo operacional. E é para aí que eu acredito que as frotas estão caminhando em 2027. Estamos passando de gerenciar veículos para, eu diria, orquestrar ecossistemas inteligentes de mobilidade. Muito bom, é isso aí, juntar tudo isso, orquestrando a mobilidade. Então, Manpreet, esse é praticamente todo o tempo que temos para hoje. Mas sabe de uma coisa? Pessoal, ele nos deixa hoje com uma mensagem bem clara. A transformação das frotas tem sucesso quando a inovação é combinada, claro, com uma execução disciplinada. Seja desenvolvendo estratégias práticas de recarga, usando IA para controlar custos ou oferecer mobilidade de forma mais inteligente, como você disse, ou adotando uma abordagem de torre de controle de dados. As frotas que prosperam serão aquelas que operacionalizarem as mudanças com clareza e, claro, com os parceiros certos. Então, o Manpreet nos ofereceu um roteiro focado para líderes que estão se preparando para as tecnologias que vão definir o desempenho das frotas até 2027 e além. Bom, acho que é isso. Então, muito obrigado, Manpreet, pelo seu tempo. Obrigado, com certeza. Foi um prazer e obrigado por me receberem. É isso aí. Ótimo. Foi bom conversar com você. E obrigado a você que está assistindo aí. Então, FMT Insiders, até a próxima. Se cuidem, pessoal. Tchau, tchau.